Bem, ó o prof aqui, ó, pequenininho, mas o prof tá aí com vocês, o pessoal do nono ano, né? Bom, o prof fez esse vídeo aqui para mostrar para vocês o assunto que a gente está trabalhando em sala de aula, Guerra Fria. Ele é um assunto muito importante que está presente em todos os vestibulares, inclusive no Enem, principalmente no Enem, né? E também, galera, nos concursos militares. O concurso militar que aborda muito esse contexto é a SpaceX. A ESA não cobra, mas a SpaceX sim. E o Enem também, né, galera? Então, eu trouxe essa questão pra gente entender como o Enem acaba nos cobrando a questão da Guerra Fria. Galera, a questão da Guerra Fria ela é longa, né? E é muito curioso assim, a questão da Guerra Fria, porque não tinha terminado a Segunda Guerra Mundial ainda e já, né, já aconteceu reuniões aonde, pô, todos os países acabaram percebendo, inclusive a Inglaterra, que não existia outra possibilidade a não ser que o mundo ficaria dividido em duas grandes potências, né? E vai acontecer uma guerra de influência. Ou seja, a partir de um determinado momento vai acontecer o que? Uma cortina de ferro no mundo. Vai ser dividido um lado capitalista e o outro lado socialista. Não só, né, na a questão do muro de Berlim, que é aquela cortina de ferro ali que dá para entender, mas também no mundo inteiro. Inclusive, cara, essa questão ali, ó, a questão do Enem 2018, cara, a questão de Cuba, Guerra Fria, cara, como doeu para os Estados Unidos, né, perder Cuba. E Cuba, a partir desse momento, depois ali da crise dos mísseis que a gente trabalhou em aula, a Cuba consegue se separar daquele imperialismo americano e se torna independente nesse momento com Fidel Castro e Che Guevara, né, Fidel Castro e Che Guevara, junto, recebendo aquele apoio da União Soviética. E vai acontecer aquela historinha da crise dos mísseis que o prof contou em aula para vocês, né? Galera, e como tem a ver a questão da Guerra Fria com o Brasil? Por exemplo, né, 1960, o que tem de interessante? Por que acaba acontecendo, olha o que o prof falou, por que acontece a ditadura militar no Brasil? Tá aí, cara, tá aí na questão. A gente tá eu acabei de falar para vocês que Cuba, os Estados Unidos se envolveu na Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, cara, em diversos tipos de guerra longe da América para impedir que o socialismo, que aconteça a expansão do socialismo no mundo, né? E que avance o capitalismo. E do nada Estados Unidos acaba perdendo Cuba. Por isso que Cuba é o que é hoje, né, cara? Ela é totalmente assim fechada, tá? Mas, cara, o que tem a ver com o Brasil? Cara, é simples. Quem liderou a Revolução Cubana? Cara, Fidel Castro e Che Guevara. O Yuri Gagarin é o cosmonauta que deu, o primeiro cosmonauta, o primeiro homem que deu a volta no espaço. Quem é o cara? É russo. Tá, professor, o que tem a ver essa questão com a ditadura militar? É que é o seguinte, cara, o governo de Jânio Quadro e João Goulart, né? O que vai acontecer? O presidente do Brasil nesse momento ele vai condecorar, ou seja, fazer uma homenagem a Che Guevara dentro do Brasil, enquanto isso Che Guevara está conseguindo libertar Cuba dos Estados Unidos da América e tornar Cuba socialista, comunista, cara. Entendeu? E aí o Brasil presta uma homenagem pro cara, os caras, não tá legal isso, vamos prestar atenção. No mesmo instante, cara, momentos antes ou momentos depois, o Yuri Gagarin ganha também uma homenagem no Brasil. Os Estados Unidos perdeu, só ganhou a guerra da corrida espacial por causa do homem pisando no espaço, né? Mas tava perdendo até o momento com a cadelinha Laika, cara, enfim. E aí o Brasil, cara, Jânio Quadros e João Goulart vão prestar homenagem pros caras, meu. E tá acontecendo isso aí, cara. É complicado, é muito complicado. Outra coisa também interessantíssimo, né, cara? O que vai acontecer? Cara, o Brasil, ele
tá acontecendo a questão da Guerra Fria e o Brasil tá indo pro lado do comunismo, cara. E aí o que vai acontecer? O militar com os empresários, os magnatas brasileiros, claro, e uma grande parte da população com medo do comunismo, vão fazer o quê? Tentar, cara, botar a ditadura. Só vai acontecer em 64, né? Mas acontece, tentam fazer isso em 62, não vai acontecer por causa do Brizola, o Rio Grande do Sul, sempre mandando no poder, né, cara? Brizola impede o golpe, mas não vai dar. E ao mesmo tempo, cara, o nosso vice-presidente, cara, tá num congresso na China com Mao Tse Tung, o maior assassino do mundo, cara. Ele matou mais gente que o próprio Hitler com a política comunista dele. Cara, olha só o cenário do Brasil. E agora presta atenção nessa questão, né? Cara, olha o que tá acontecendo em Cuba, olha o que tá acontecendo no mundo e o Brasil indo, né, pro lado do comunismo. É óbvio, vai entrar a ditadura e a gente vai ficar 20 anos na ditadura militar, vai ter momentos violentíssimos de muita repressão, depois vai ter movimento da... Cara, vai ser muita história, 20 anos. Enfim, por causa dessas atitudes e por que está acontecendo no mundo ao redor. E tu que não entendeu por que aconteceu a ditadura militar, tá aí. Cara, agora vamos pra questão, para de enrolar, professor. Cara, professor de história é isso aí, cara. Ele começa a falar uma coisa e... Mas vamos lá. Olha só, é Enem, Enem é textão, tem que estar preparado para isso. Mas o seguinte, é um textão legal, tem textão maiores que esse aí na prova do Enem. Ó, os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960. Opa, o que está escrito ali? Esgueirando-se. Opa, mas entendeu, né? Esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata hospitalidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário, a Revolução de Cuba, né? Durante as 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar. Galera, bases, deixa eu vir aqui para cima, pronto, subi na vida. Bom, com bases militares, cara, base de mísseis nucleares em direção, cara, a Dallas, a Washington, a Nova York, cara, território americano. Tá, mas tu já sabe disso, o prof te contou lá. Durante 3 décadas e bababá, com bases militares, mas sobretudo com todo o apoio econômico que, como saberíamos, anos mais tarde mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os, ó, é textão, e nem é textão, ó, com os irmãos soviéticos e depois com os seus herdeiros russos, por cifras que chegavam, cara, a 32 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Cara, é o seguinte, a questão ela tá meio que já dando nos dedos ali e tal, a consequência que deu para Cuba, né? Mas é o seguinte, professor, por que Cuba virou desse jeito que é hoje? Cara, Cuba ela era colônia da Espanha. E aí os Estados Unidos da América, com a doutrina Monroe, ele vai ajudar Cuba a ganhar sua independência, a se libertar do imperialismo espanhol. E aí, viva Cuba, viva! E aí os cubanos vão pegar o poder e aí os americanos, não, agora é nosso. Pá! Ou seja, os Estados Unidos libertou Cuba da Espanha e aí, ao mesmo tempo, colocou ali o imperialismo americano, né, cara? E aí deu no que deu. E aí Cuba só conseguiu mesmo se libertar, ser independente no contexto da Guerra Fria, depois de 1960, 62, por ali. Tá com Che Guevara e Fidel Castro. Então, fazer o que, né? Bom, o texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo... Olha só, lembra que o mundo se dividiu. O que é o mundo bipolar? Ou tu é capitalista no lado dos Estados Unidos, ou tu é socialista no lado soviético. O problema é o seguinte, galera. Se tu tá lutando contra um, automaticamente tu vai receber apoio de outro. Entendeu? Porque lembra que a Guerra Fria é uma guerra que não pode acontecer o confronto direto entre Rússia e Estados Unidos da América, senão acaba o mundo, né? Então a ONU tem participação
muito importante aí, então acaba acontecendo guerra de influências. Por exemplo, Vietnã, Coreia, né? Acaba acontecendo uma disputa, por exemplo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, um lado recebe o apoio dos Estados Unidos da América, militar e tal, e o outro lado vai receber o apoio da União Soviética, e ali vão se enfrentar não de frente mesmo, né? Mas como é que eu vou te dizer a palavra certa? Eles vão acabar se enfrentando sem ter o contato direto entre Estados Unidos e Rússia, né? Vai ter soldados americanos e soldado russo, cada um defendendo um lado dentro de um país e pronto. Os Estados Unidos foi pra tudo que é canto, cara. E aí Cuba se torna comunista. Ah, não é fácil, os Estados Unidos queria chorar. Mas vamos lá. O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas por alternativa A, busca da neutralidade política? Não, cara. Não existe neutralidade política. Ou tu é capitalista ou tu é socialista. Ah, professor, não, cara, não existe. Entende? Porque tem a influência ou comunista ou capitalista em todo mundo naquele momento. Então, por exemplo, tem um líder em tal país, esse líder é capitalista, a galera que não está no poder quer derrubar esse capitalista, daí a Rússia vai vir, a União Soviética vai vir, vai ajudar e vai derrubar esse cara. E assim vai ficar essa guerra. Então não tinha neutralidade, cara, política em nenhum lugar. Alternativa B, estímulo à competição comercial entre quem? Né? Competição comercial era entre Estados Unidos e Rússia, mas não era só comercial, né? Era corrida armamentista, corrida espacial, cara, o cinema, propaganda, cara, muita coisa, não era só comercial, não. C, subordinação à potência hegemônica. Calma, deixa essa, vamos para outra. D, elasticidade das fronteiras geográficas. Não, elasticidade não, cara. Elasticidade não. Elasticidade é o que? É aumentar o teu território. Não. Para te entender, China, quando aconteceu a guerra da Coreia, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Norte era fronteira com a China. Né? E aí tu vai expandir o teu território para a China enquanto tu tá lutando contra os coreanos do sul, eles estão recebendo apoio americano, tu tá recebendo apoio soviético, e China é comunista também, então eles vão esmagando, mas não vai acontecer aumento de fronteira, não. E compartilhamento de pesquisas e científicas. O professor não sabe ler, tá? Vamos lá. Compartilhamento de pesquisas científicas. Cara, claro que não, cara. Ninguém compartilhava nada, era tudo no boicote. Inclusive teve a Guerra dos Espiões, né, cara? Guerra dos Espiões, CIA do lado, KGB do outro. Tá? Inclusive foi aí na Revolução Russa, cara, que os Estados Unidos queria terminar com a CIA, né, meu? Porque não conseguiu vencer os guerrilheiros de Che Guevara e Fidel Castro. Bom, enfim. Beijão pra vocês, bons estudos. Perceberam, notaram como a prova do Enem acaba cobrando isso da gente? Eu não sei se ficou claro, enfim. Mas o gabarito é a alternativa letra C. Tá? A subordinação à potência hegemônica. Por exemplo, se tu ficou no lado... Cara, é o discurso do Churchill, né? O que ele vai falar? Que o mundo vai se dividir, cara. Ou não tem como nenhum país conseguir vencer os Estados Unidos da América, nenhum outro país vencer a Rússia, a não ser os dois, um vencer o outro. Mas para isso acontecer, vai ter que acabar o mundo, porque a guerra agora é nuclear, cara. Não é diferente, a guerra é só apertar um botão, acabou um território. Então, no caso, a subordinação à potência hegemônica. Ou se tu ficou no lado do capitalismo, tu vai ficar sempre subordinado, né, aos Estados Unidos da América. Se tu ficou no lado do socialismo, também não tem o que fazer. Tá? Porque tu vai fazer o quê? Tu vai tentar invadir os Estados Unidos? Não vai conseguir. Entende? A própria Inglaterra aceitou isso, né? Porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ficou França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, tá? Tentando dividir os territórios. Aí a própria Inglaterra percebeu, cara, não tem o que fazer. Os Estados Unidos estourou a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? Bum, bomba nuclear. A Rússia também. Então, quer saber, cara? Não tem como bater de frente com esses caras. Então o mundo ficou dividido em o mundo bipolar. Claro que depois do final da Guerra Fria vem a nova ordem mundial, mas isso aí é assunto para outra aula.
Beijão pra vocês, espero que tenham gostado.